Boa noite, irmãos. Graças e paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de celebração ao nosso Deus. A você que nos visita também, seja muito bem-vindo. Com certeza, esse momento é um momento especial para adorarmos ao nosso Deus. Então, vamos fazer muita alegria, com muita satisfação, porque Ele merece. Ok? Vamos dar o nosso melhor. Vamos louvar o nosso Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei. Com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é o seu amor. Quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui. Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei. Com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é o seu amor. Quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui. Louvai a Deus aqui. Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz e a graça do Senhor nosso Deus. Espero que todos tenham tido uma semana boa, uma semana com vitórias. E mesmo que não tenha sido assim, que a nossa confiança continue sendo no nosso Deus, no nosso Senhor. Irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. É um prazer muito grande poder ver o rosto de vocês na telinha. Eu acho que nós, que estamos nessa situação, é um momento muito bom quando a gente, quarta-feira, no domingo, as reuniões que nós temos na segunda-feira e todos os momentos que nós entramos pela internet e vemos uns aos outros, com certeza é um motivo de alegria, porque Deus nos deu uma nova oportunidade de estar juntos. Deus seja louvado por isso. Então, por favor, se você tem sua Bíblia, eu gostaria de ler uma passagem no livro de Colossenses, capítulo 3.
Paulo escrevendo aos Colossenses aqui, ele fala da união com Cristo. E é essa união que a igreja do Senhor Jesus Cristo deve ter. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Vamos ler então. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então, irmãos, essa é a promessa de Deus. Nós já fomos ressuscitados através da nossa confissão a Cristo Jesus e fomos batizados. Então, nós devemos buscar as coisas lá do alto. Devemos nos alegrar com as coisas lá do alto. Pensar nas coisas lá do alto. Porque nós morremos, né? E a nossa vida, nossa nova vida em Cristo Jesus está com Ele. E quando Ele se manifestar em glória, nós iremos ser manifestados juntamente com Ele. Então, essa é a nossa alegria, esse é o nosso contentamento. Que nós possamos, nesse momento, termos essa alegria e essa concepção do que realmente é a nossa vida em Cristo Jesus. Deus seja louvado e vamos continuar orando ao nosso Deus. Eu pediria à igreja que baixasse suas cabeças e orássemos ao nosso Pai. Oremos. Senhor maravilhoso, Senhor bendito, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nós queremos, ó Pai, nesse momento, adorar o Senhor em espírito e verdade. Recebe, ó Pai, os nossos cânticos, as nossas orações, as nossas petições, os nossos agradecimentos, a nossa comunhão, tudo que possamos fazer aqui, ó Deus, nesse momento, seja para a honra e louvor do Senhor. Abençoa, meu Pai, a mensagem, abençoa aqueles que vão estar orando, abençoa cada homem, a cada mulher, a cada servo, a cada serva, que nós possamos ser edificados, ó Deus, em mais uma noite de adoração ao Senhor. Pois é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo estejam com cada um de vocês. Vamos. Senhor, obrigado por essa oportunidade de poder, Senhor, estar na tua presença e com irmãos
que em cada lugar, Senhor, também se reúne com o mesmo propósito, de poder aprender mais sobre a Tua vontade. Queremos, ao Senhor, agradecer por mais um dia que tem nos dado, uma tarde, uma noite, agradecer por um dia de trabalho, por aqueles que estiveram trabalhando, por aqueles também que ficaram em casa. Nós queremos agradecer, pedindo assim sua bênção a cada família aqui representada. E vamos pedir, Pai, cada família também que nesse momento, por conta da situação que estamos vivendo, não só no nosso país, no estado, mas no mundo todo, está sofrendo, Senhor, seja lado emocional, espiritual, seja perca de algum familiar, ente querido. Enfim, Senhor, Tu sabes, Tu conheces como se encontra cada um. Vamos aqui pedir, Senhor, por essas famílias, esteja, Senhor, visitando seus lares, esteja visitando as suas vidas, que esteja sarando, que esteja confortando, que esteja animando. Ó Senhor, em nome de Jesus, eu pedir agora, Senhor, pela irmandade, cada dia, Senhor, Tu possa nos fortalecer. Não importa, Senhor, a situação que estamos passando, mas que a nossa fé ela possa aumentar. Em Jesus Cristo, Senhor, nós oramos. Em Jesus Cristo, Senhor, assim, venho pedir que esse momento, o Teu nome na pessoa de Jesus seja honrado e glorificado. É nele que oramos, pedimos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. E o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, 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 aleluia. Saúdo a todos na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos curvar nossas cabeças e orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai da glória,
Em nome de Jesus, queremos, Pai, te enaltecer de graça, louvores ao teu nome, Pai. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade, por mais um dia vencido, Pai, por mais um início de noite para poder, junto com os irmãos, unido e reunido na tua presença, poder te adorar, poder te enaltecer, Deus. Pai, nesse momento quero eu te apresentar a tua igreja, Pai, do modo geral. A Deus, pelas lideranças, pelos presbitérios, Senhor, e também, Senhor, pelos diáconos e pelo teu servo do modo geral, Deus, porque todos somos iguais diante de ti. Apesar da nossa responsabilidade que nós levamos em nossos lombos, mas tu és o Deus que olha para tudo no modo igual, pois tu és um só Deus, um só Espírito e um só Senhor em nossas vidas. Pai, que nos ensina, Senhor, a amar uns aos outros, nos ensina, Pai, a perdoar uns aos outros, nos ensina, Senhor, levar as cargas uns dos outros, Pai, nos ensina, Senhor da glória. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor amado, que tu nos ensine, Senhor, saber acolher os irmãos, saber ensiná-los, saber, Senhor, ouvi-los e também saber, Deus, pedir conselho ao próximo, Pai. Nos ensina, Pai, a te servir, pois a tua igreja, Deus, necessita e carece do teu amor e da tua misericórdia, Senhor, e do teu perdão sobre as nossas vidas. Pai Santo, nos ensina, Pai, a sentir esse amor, Deus, como os apóstolos sentiam, não que nós sejamos igual a ele, mas que nós possamos sentir, Deus, esse amor no nosso coração, de um para com os outros, esse amor de preocupação, esse amor fraternal. A Deus, nos ensina, Pai, nesta noite, nos conduze pelo teus caminhos, Pai, de acordo com a tua vontade. Mas assim, Deus, nós te louvamos, nós te enaltecemos por esse momento. É em nome de Jesus, teu Filho, Pai, que nós te enaltecemos e te agradecemos hoje, para todos sempre. Amém. Andam procurando a razão de viver neste mundo mal, querem paz receber, fazem seus caminhos pensando em achar algo que para a vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, alegria e paz, só Jesus pode dar, e assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo, eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma nova vida Ele pode lhe dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, alegria e paz, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Saudade imensa de vocês. Vamos orar, vamos falar com o nosso Pai amado. Senhor, nosso Pai Todo-Poderoso, obrigado, ó Pai, por cada autoridade que o Senhor instituiu. No Pai, nós vivemos, ó Pai, onde nós temos várias esferas de autoridade, seja no sistema executivo, legislativo e judiciário, ó Pai, e te pedimos que o Senhor coloque a mão sobre essas pessoas, esteja abençoando, ó Pai, porque cada pessoa que ocupa, ó Pai, essa autoridade, ela tem uma família, ela tem suas dúvidas, suas certezas, e ela, ó Pai, sempre busca tomar decisões para beneficiar as pessoas. Às vezes erram, às vezes acertam, mas que elas possam, ó Pai, receber da população do seu país, do nosso país, um reconhecimento e uma ajuda. Como igreja, ó Pai, temos que ser vistos como aqueles que mais ajudam as autoridades a colocar em prática aquilo que são decididos para o bem do povo, porque assim nós somos exortados pelo Senhor. E te pedimos em especial, ó Pai, pelos governadores e prefeitos, que são aqueles imbuídos, ó Pai, neste momento, as decisões, ó Pai, que mais afligem, porque são aquelas que vão liberar ou não atividades.
Hoje mesmo, ó Pai, tivemos em São Paulo um episódio muito triste, onde um prefeito é agredido porque não libera a volta às atividades comerciais. Te pedimos, ó Pai, por cada uma dessas pessoas, que violências não venham a existir e que elas possam, Pai, ter tranquilidade para tomar decisões e que as suas decisões sejam, Pai, proveitosas e venham, Pai, a resultar em uma situação melhor para este povo que tanto carece de cuidados. Em nome de Jesus que eu te oro e agradeço. Amém. Boa noite, irmãos. Eu peço que vocês abrem suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14. No livro de Marcos, capítulo 9, versículo 14. E assim diz a palavra do Senhor. E ele, aproximando-se dos seus discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão, e os escribas interrogando a eles. E imediatamente toda a multidão, vendo, ficou grandemente surpreendida, e correndo para ele, o saudaram. E ele perguntou aos escribas: O que interrogas com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, derrubam, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração sem fé, até quando hei de estar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. E eles os trouxeram até ele. E vendo, o espírito imediatamente o convulsionou e ele caiu no chão e revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Há quanto tempo sucedeu-lhe isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes isto o tem lançado no fogo e dentro da água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou e disse em lágrimas: Senhor, eu creio. Ajude a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão correndo se aglomerava, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: O espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E o espírito gritou, e agitando-o com violência, saiu dele e ele estava como morto, de modo que muitos diziam: Ele está morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando ele entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que nós não pudemos expulsá-lo? E ele disse-lhes: Este tipo não sai de modo algum, senão pela oração e pelo jejum. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso e eterno Pai, Pai amado, obrigado por esse momento, em especial pela a mensagem que iremos escutar agora com o pastor Dailson, e que essa mensagem ela faça, que ela entre em nosso coração, Deus, e que a gente possa estar levando para os nossos lares, para nossa casa, para a nossa família, e que possamos colocar em prática todos os teus ensinamentos, Senhor. Que nossa fé e nossa dedicação em te servir só aumente mais a cada dia. Fica conosco, Senhor, guarda esse momento e que tudo seja feito conforme a tua vontade. E é em nome do teu Filho amado que te louvamos e agradecemos. Amém.
Boa noite. Tu vai passar o vídeo, Diego? O Diego vai estar mostrando um vídeo agora que foi enviado para nós em forma de agradecimento pelas nossas ações. O irmão da Almira, a ele que teve vários dias, ele teve com Covid, né, o período do Covid, e após o problema do Covid, ele precisou fazer uma série de fisioterapia para poder recuperar o funcionamento dos seus pulmões. Foi um período muito difícil. Ele aqui gravou um áudio, um vídeo de agradecimento por essas orações. Vamos ver agora, tá bom? Eu quero expressar o meu agradecimento a todos pela dedicação, pela competência de vocês. Porque o que aconteceu comigo aqui foi um milagre. E eu fui desobediente algum dia, até entender qual era a mensagem que ele tinha me dado. E graças à competência de vocês, à dedicação, nada a reclamar. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por tudo, por ter me salvado. O milagre que eu recebi seja despejado, derramado na vida de cada um de vocês, para restaurar, para prosperar, para curar, para libertar. Aí as bênçãos, derrame, receba. Aqui é a mesma, ó. Pode ter certeza, o milagre que eu recebi e a bênção está aqui, ó, compartilhado. Cheguem e dê ordem na autorização do Senhor Jesus Cristo. Tá aí, tá na mão de vocês. Usem e abusem. Agora eu quero uma salva de palmas para vocês. E agora eu quero uma pro meu Deus, pro Senhor Jesus Cristo, 10 vezes maior do que essa. Ok? E que Deus abençoe todos. Bênção, né? Emocionante. É a cara da Almira, né? Ele parece muito com a Almira. Mas que coisa maravilhosa, né? Ele receber essa bênção de Deus, esse milagre de Deus. E sabe o que é mais maravilhoso nisso? É ele reconhecer isso. É ele abrir a boca e confessar que ele reconhece que Deus fez um milagre na vida dele. Porque nós entendemos que o que Deus quer fazer em nossas vidas vai muito mais além do que algo físico. Do que a nossa saúde, do que a restauração da saúde, ou mesmo ressurgir, né? Voltar à vida, é muito mais do que isso. E a gente vai pensar um pouco sobre isso hoje à noite. O tema que a gente vai estar falando hoje à noite é se você acredita em milagres? Você acredita em milagres? Você crê em milagres? Vai falar sobre isso hoje à noite. Falar sobre milagre parece algo simples, mas infelizmente não é. Hoje em dia as pessoas têm se tornado descrentes em relação a milagres. Há um certo ceticismo por parte de muitos. Existem outros que até têm fé em milagres, mas acreditam que a fonte geradora desse milagre
não seja Deus. Muitos até acreditam também em superstições, em mandingas, e esquecem de acreditar a Deus as coisas extraordinárias que acontecem em suas vidas. A Bíblia ela é bem clara quanto a este tema. Diego, tu pode compartilhar os versículos? Há vários versículos na Bíblia onde falam a respeito de um Deus que faz milagres. Obrigado. Irmão. Olha só o primeiro versículo. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Salmo 77, versículo 14. Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Jó 5:9. Deus faz coisas grandes e maravilhosas, e os seus milagres não têm fim. Jó 9:10. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, com braço estendido e com grande espanto, com sinais e com milagres. Deuteronômio 26:8. Testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Hebreus 2:4. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Daniel 6:27. E aqui eu poderia me estender durante a noite toda, citando vários versículos que atestam, que falam de um Deus que faz milagres, de um Deus que faz maravilhas, de um Deus poderoso. Você crê em milagre, irmão? O que é milagre? Vamos ver aqui uma definição sobre milagre. Milagre é o extraordinário. É algo fora do comum, anormal, fora do normal. É algo sobrenatural, ou seja, acima das coisas naturais, acima da natureza. É uma coisa excepcional, é especial, é uma exceção. Também o dicionário Aurélio explica que qualquer manifestação da presença ativa de Deus na história humana é um milagre. Eu gostei dessa definição. Qualquer manifestação da presença ativa de Deus na história humana é um milagre. Infelizmente, muitos têm se tornado céticos. Existe cristão que vai dizer, não existe mais milagres. Pois é. Mas o que leva as pessoas a ficarem assim? Eu creio que o que tem tornado essas pessoas céticas tem sido por causa do que tem ocorrido no meio religioso. Os charlatões, os que pregam um evangelho distorcido, um evangelho fraudulento, movido pela ganância do poder e do dinheiro, das riquezas. Esse contexto que a gente tem vivido, infelizmente, tem feito com que pessoas fiquem frios, céticos, em relação à ação de Deus de forma extraordinária, sobrenatural. Porém, nós não podemos deixar de crer no Todo-Poderoso, pois é isso que Deus é. Deus é todo-poderoso. Deus pode todas as coisas. Deus pode o impossível. Ele pode sim fazer milagres. Sabe por quê? Ele é o mesmo, desde sempre e para sempre. Deus é o mesmo. O Deus que nós servimos é o mesmo Deus que agiu lá no Egito, lá com Noé na arca. É o mesmo Deus que agiu com Abraão, com Sara. É o mesmo Deus que agiu com Davi, que agiu com Daniel. O mesmo Deus. O mesmo Deus, ele é o mesmo desde sempre e para sempre. Deus não muda.
O seu poder não se tornou menor desde a saída de Israel do Egito para cá. O seu poder não se tornou menor desde Daniel para cá. O seu poder não se tornou menor desde Jesus para cá. Porque ele é o mesmo Deus. Ele ainda continua sendo todo-poderoso. Amém? Você crê nisso? Ele ainda continua sendo todo-poderoso. Ele tem todo o poder. Eu, como cristão, eu preciso crer nisso, sabe? Eu preciso crer num Deus que faz milagres. Eu gostaria que a gente pudesse meditar nesse texto que foi lido aqui pelo Diego, em Marcos 9, onde há, assim, o evangelista Marcos, ele traz essa narrativa desse milagre realizado por Jesus. Jesus descendo do monte, se deparando com os seus discípulos, cheio de multidão, e alguns dos fariseus, dos religiosos, discutindo com eles. Eu queria que nós pudéssemos olhar aqui algumas coisas. Primeiro, sobre a questão das pessoas, dos personagens envolvidos. Primeiro, havia Jesus e os 3 apóstolos descendo de um momento sobrenatural no monte. Jesus, Pedro, Tiago e João. Eles estavam no monte, onde houve aquela transfiguração, onde lá houve a presença de Jesus, Moisés e Elias, cheio de simbolismo, do qual Deus disse para seus discípulos: olha, esse é meu filho amado, ouvi a ele. Talvez é como se fosse assim, ó, até um certo tempo, vocês ouviam Moisés e Elias. Chegou a hora de ouvir meu filho amado. Escutem a ele. Pedro, Tiago e João presenciando esse sobrenatural de Deus, esse milagre de Deus. E Jesus desce com eles do monte. E aí o que havia lá quando Jesus desceu do monte? Havia uma multidão ouriçada para ver um milagre. Ou, talvez para atestar se Jesus poderia, porventura, trazer a cura àquele jovem que sofria desde criança. Havia um outro grupo, havia um grupo de 9 apóstolos que foram solicitados por aquele pai desesperado que pudesse curar aquele filho. Já havia anos que vinha sofrendo daquele mal. Porque subiram 3 apóstolos e 3 ficaram. Esses que ficaram foram cercados pela multidão. Foram surpreendidos com o pedido do pai: cura o meu filho, expulsa esse espírito maligno do meu filho. Havia um pai desesperado que tinha ido ao encontro de Jesus para trazer libertação e cura para o seu filho. Havia um pai vários problemas em seu corpo, problema de epilepsia, problema de demência, problema de não falar, enfim, vários problemas. Então havia todo esse contexto no momento em que a narrativa desse milagre aconteceu. E aí eu queria compartilhar conosco aqui algumas lições que podemos extrair dessa narrativa de Marcos. Primeira lição. Pode colocar aí, Diego. A primeira lição: a incredulidade é uma grande barreira que nos impede de vermos o agir de Deus. A incredulidade é uma grande barreira que nos impede de vermos o agir de Deus. Versículos 19. Jesus, ele vendo aquela situação, ele vai exclamar. Jesus, ele falou de uma forma bem, exclamação mesmo. Sabe? Jesus falou com um certo peso. Falou forte com seus discípulos, falou forte com a multidão. Jesus diz: ó geração incrédula, ó geração sem fé, ó geração de coração duro,
uma geração fria. Jesus pegou pesado com seus discípulos, e talvez com a multidão, porque, na verdade, há uma discussão sobre para quem foi direcionado aquela repreensão de Jesus. A meu ver, aos seus discípulos. Mas poderia ser para a multidão, porque poderiam estar testando se Jesus poderia ou não curar aquele jovem, já que os seus discípulos não puderam. Jesus fala, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando eu sofrerei a sua incredulidade, a sua falta de fé? Sabe? É uma coisa interessante que uma situação acontece muito isso, fatos que um simboliza o outro. Por exemplo, quando Moisés desceu do monte, em Êxodo 32, o que aconteceu? Moisés passou 40 dias no monte, viu a glória de Deus, recebeu a lei de Deus, desceu para trazer para o seu povo, chega lá embaixo, Moisés esperando encontrar Arão, Miriam e todos o povo ali, israelita ali para celebrar a lei que ele havia recebido de Deus, e ele encontra um povo incrédulo, estava sendo entregue à idolatria, aquilo que Deus mais detestava. Algo semelhante. Jesus ele desce do monte, uma nova lei, porque antes as pessoas iriam ouvir, não mais Moisés nem Elias, mas iam ouvir a palavra do próprio Filho de Deus, da palavra da vida. E quando Jesus desce ali e se depara com seus discípulos, toda aquela multidão, ele se depara com a incredulidade. O que é que impediu com que aquele jovem não fosse curado? Era o poder de Deus que impediu? Foi porque o pai não soube pedir? Era porque o espírito maligno era muito forte? O que impediu o agir de Deus ali? A fé. A fé daqueles que estavam seguindo a Jesus, que eram discípulos de Jesus. Isso impediu o agir. É por isso que Jesus diz, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Poderia ser que esta palavra de Jesus pudesse também ser referida a nós? Será que nós poderíamos direcionar ela a nós? Aí você diz, não, mas Jesus não está mais aqui, ele está falando isso para eles. É verdade, porque embora houvesse aquela geração lá na época de Jesus, mas as gerações elas se repetem no mesmo erro, o erro da incredulidade. Olha só a geração de Moisés. Olha a geração de Jeroboão. Olha a geração de Acabe. Olha a geração na época de Jesus. Olha a nossa geração hoje. E essas palavras de Jesus, elas podem sim, nós podemos ouvir essas palavras de Jesus como para nós, porque Jesus está entre nós. Ou não? Eu não. Jesus está entre nós? Sim. Eis que estou convosco todos os dias. Pela fé, eu creio que Jesus está. Mas aí a pergunta vem, será que Jesus está ainda suportando a nossa incredulidade? Será que Jesus ainda suporta a nossa incredulidade? Será que nós não estamos como aquela geração que não crê no poder de Deus, num Deus poderoso? Crê, mas crê duvidando. Ah, mas será que vai dar? Eu vou orar aqui, mas não sei, viu? Eu vou tentar. Parece que era isso que os discípulos estavam fazendo. Eles estavam tentando. Mas faltava a eles fé. Confiar. Ter a convicção. Ter a certeza. Não era por causa da presença de Jesus. Jesus curou pessoas sem estar presente. Ou não foi?
Jesus curou pessoas sem estar presente. Diz, vai, já está curado. A pessoa estava longe de Jesus. Não era questão da presença de Jesus. Era questão da credulidade, da fé. E os discípulos creem. Então, irmãos, uma grande barreira que nos impede de ver o agir de Deus, isso eu posso falar para mim, e talvez você possa também falar isso para você, é a incredulidade. Nós precisamos lutar contra essa fraqueza humana, que é a incredulidade. Em algum momento eu me deparo com isso. Eu já me peguei orando, mas sabe aquela oração que diz assim, saber se aquilo realmente podia acontecer? Eu tenho que orar com a convicção de que pode acontecer. Eu não posso ter a convicção de que vai acontecer, porque não depende de mim, mas de que ela pode, eu devorar dessa forma. Eu devorar que Deus pode ressuscitar uma pessoa, claro. Claro que ele pode. Se ele vai ou não, aí é com ele. Mas a minha fé tem que estar afirmada de que ele pode ressuscitar a pessoa. E a minha oração, ela vai nessa direção. O meu pedido a Deus vai nessa direção, tendo a convicção de que ele pode. É uma questão de fé. É uma questão de fé. A segunda lição que eu gostaria que nós pudéssemos ver aqui. Jesus deseja muito mais do que simplesmente oferecer uma cura ou algo visivelmente extraordinário. Versículos 20 ao 22. Aconteceu aquilo, os apóstolos que ficaram lá, os 9, né, tentaram, não conseguiram. O pai foi lá desesperado para o filho. E trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o menino, né, quando o menino viu, possuído pelo Espírito, viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Olha a cena. Criança ou jovem, não sei a idade dele, viu Jesus e quando viu, o Espírito começou a maltratar aquele jovem, sabe? A reagir diante do que ele já sabia que iria acontecer. Mas o que me chama a atenção é a atitude de Jesus. Olha só. Versículo 21. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? O pai responde: desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus ele não estava ali simplesmente para oferecer uma cura física ou produzir algo visivelmente extraordinário. Não. Jesus ele se importa com uma pessoa, um indivíduo. Jesus foi perguntar àquele pai. Jesus queria saber qual é o problema realmente desse jovem. Qual é o teu problema? Porque, na verdade, o problema não era só do jovem. Nós vamos perceber isso na conversa do pai. O problema era bem maior do que simplesmente aquele problema físico. Jesus se importa com isso. Há quanto tempo esse jovem está desse jeito? Do que se trata esse problema que esse jovem está passando? E o pai foi lá falando sobre tudo isso. Ele foi mostrando o seu problema. Porque Jesus, ele não queria somente fazer, ele queria realizar um milagre verdadeiro. Qual é o milagre verdadeiro que Jesus faz em nossas vidas? É salvar, é libertar, é trazer uma nova vida. E esse é o propósito de Jesus quando ele veio aqui à Terra. E era o propósito de Jesus em cada sinal que ele manifestou na vida das pessoas. Em cada um daqueles que Jesus trouxe cura, Jesus tinha um propósito muito maior do que só limpar a lepra, do que só passar a vista ao cego, do que só dar pernas ao manco. Jesus queria salvar a vida. Jesus queria libertar. Jesus queria oferecer uma oportunidade, uma nova vida. É exatamente isso que eu consigo enxergar quando Jesus ele vai, mesmo vendo o menino sofrendo, o espírito reagindo, Jesus vai falar com o pai.
Jesus vai saber do pai, vai ouvir os relatos, vai conhecer a vida do menino, vai conhecer a vida da família. Jesus conhecendo. Enquanto o Espírito ficava chacoalhando com violência aquele jovem, e aquele jovem cai por terra, Jesus desenvolve esse diálogo junto ao Pai, para saber sobre a vida daquele jovem. Aí o Pai, depois de passar o relato para Jesus, ele diz: Senhor, os teus discípulos não conseguiram aí, mas se tu podes, pelo amor de Deus, cura o meu filho, restaura o meu filho. Jesus, ele ouviu um clamor de um pai. Ele estava atento à necessidade, não só do jovem, mas de tudo aquilo que ocasionava o problema daquele jovem. Você já imaginou o pai e a família sofrendo junto com a situação daquele? Não era só o jovem que sofria, toda a família sofria junto. E Jesus se compadeceu, Jesus se importava. Talvez se fosse outra pessoa, tá bom, vou curar aí. Curou, vai-se embora. Não, mas Jesus não veio aqui tão somente para curar pessoas. Ele fez isso. Mas o alvo dele era cuidar das pessoas. Era libertar as pessoas. Era transformar a vida das pessoas. Foi isso que Jesus fez. E é isso que eu enxergo nesse versículo. Uma terceira lição. Em relação às circunstâncias, não se trata se Deus pode, mas sim se Ele quer. Olha só a pergunta daquele pai. Senhor, se tu podes alguma coisa, se tu podes alguma coisa, se tu tem esse poder, que teus discípulos tiveram, cura o meu filho, tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós, nos ajuda. Ele usou uma palavra que, essa palavra compaixão, ela se encaixa perfeitamente em Jesus, né? Tem compaixão de nós. Ele clamou a pessoa certa, porque Jesus, ele se compadece. Eu me lembro aqui de Mateus capítulo 9, versículo 35, quando Jesus, ele vai passando e vai andando nas aldeias, nas cidades, e vê a multidão, ele olhava a multidão e se encheu de compaixão, e via a multidão como ovelhas que não tinham pastor. É dessa forma que Jesus estava vendo aquele senhor, aquele jovem, aquela família, alguém que estava lá sofrendo, carente de compaixão, carente de alguém que pudesse estender a mão e realmente ajudá-lo. Jesus, ele ouviu as palavras daquele pai. Mas é interessante que Jesus diz, tudo é possível ao que crê. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, porque em algumas Bíblias existe uma versão diferente para esse versículo da resposta de Jesus. No versículo 23, né, que Jesus, ao que ele respondeu, Jesus, se podes, tem Bíblia que traz essa frase com uma interrogação, se podes, e particularmente eu creio que essa talvez seja a melhor versão, mas tem outras que dizem assim, se podes crer, tudo é possível aquele que crê. E já tem outra que traz uma exclamação, se podes. Mas o ponto de Jesus é que ele quis mostrar para aquele senhor que o ponto ali não era o poder. Não era o poder. Não estava na questão de Deus poder, não, porque Deus pode todas as coisas. O ponto ali era a fé. É a fé. Certa vez Jesus disse para os seus discípulos, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, e vocês falarem para a moeira, olha, arranca-te daqui e lança-te no mar. Se não duvidar em teu coração, acontece. Percebe, irmão? Uma fé de um tamanho de um grão de mostarda, que é quase invisível. Jesus disse para aquele homem, o problema aqui, meu Senhor, não é o fato de poder ou não. Isso não é o problema. Porque Deus pode todas as coisas. Tudo é possível ao que crê.
Aquele que crê, ele tem que olhar para as coisas como possível. Se vai acontecer ou não, aí vai depender da vontade de Deus. Não é questão de poder, é questão de querer. Querer. E aqui Jesus chama a atenção para uma questão importante. Eu creio que tanto aquele pai como todos eles que vêm a crer em Deus, é importante lembrar, nosso Deus é um Deus soberano, que tudo depende da vontade dele. Mas, ao mesmo tempo, o nosso Deus, ele não é um Deus, qual palavra eu usaria? Não cheio de vontadezinha, sabe? De que eu quero isso, não quero aquilo, não. Nosso Deus, a vontade dele sempre é boa, perfeita. Então, o que eu crendo nesse Deus e sabendo que tudo é possível a ele, eu vou confiar cegamente, olha a palavra cega aqui, cegamente na soberania desse Deus. Porque ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor para você. Portanto, quando nós chegamos diante de Deus para pedir algo, precisamos pedir crendo com toda a convicção do mundo que tudo pode acontecer. Não é questão de poder. Mas também tenho que entrar com toda a convicção do mundo que a soberania de Deus, ela prevalece, porque ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor. E é algo difícil, né, irmão? Porque nós somos materialistas, nós gostamos de ver as coisas, de sentir as coisas. E muitas vezes há coisas que não estão no nosso alcance, no nosso campo de visão. Deus tem uma visão ampla, extremamente ampla da nossa. Deus sabe o ontem, o hoje e o amanhã. Deus sabe o que está além da minha parede aqui que eu não consigo enxergar. Deus sabe o que está no mundo, coisa que eu não sei. É por isso que nós devemos confiar cegamente. Homem, não se trata de de crer. De crer. Tudo é possível ao que crê. Aquele homem levou a sua causa de alguém que podia. Os discípulos não podiam. E não é que eles não podiam, é porque eles não criam que aqueles a qual ele estava representando poderia. Mas ele levou diante de Jesus. Jesus atendeu o pedido daquele pai, desesperado. E aqui vem a quarta lição. O poder da palavra de Jesus. Jesus só disse essa frase: eu te ordeno. Jesus, através da sua palavra poderosa, ele é a palavra da vida, ele é o verbo da vida. Ele é o verbo pelo qual toda a nossa natureza, tudo aquilo que os nossos olhos alcançam, foi criado pelo poder da palavra de Jesus. Jesus disse: haja luz, houve luz. Haja luminares, houve luminares. Haja água, haja separação entre firmamento e água. Criar a palavra poderosa de Jesus. E aqui Jesus, diante daquela situação, ele decreta uma palavra: eu te ordeno, eu te dou ordem. Sai. Nunca mais volte. Nunca mais volte. Jesus, ele deu essa palavra. O milagre, uma coisa interessante, que um milagre, ele sempre é travado numa esfera espiritual, sabe? Nunca é na nossa dimensão material, temporal. O milagre, ele é travado além do nosso alcance, do nosso campo de visão. É por isso que nós devemos crer num Deus que pode todas as coisas. Mais uma vez, se vai acontecer ou não, é dentro da soberania dele. Mas a minha convicção sempre tem que ser de que ele pode. O milagre sempre é travado na esfera espiritual. O espírito, percebendo que seu tempo era chegado, ele se revoltou e tentou de forma inútil, ineficaz, fazer o maior estrago possível na vida daquele jovem.
Mas Jesus, pelo poder da sua palavra, determinou a saída imediata daquele espírito. Não restava alternativa ao espírito maligno, se não obedecer. O rapaz, diz o texto, ficou como morto. Alguns ainda sugerem que aqui também Jesus o havia ressuscitado. Porque o texto diz assim, olha, ele chegando a agitá-lo muito, saiu deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas eu creio que se realmente aquele jovem tivesse morrido, e se Jesus tivesse ressuscitado aquele jovem, tanto Marcos como Lucas e Mateus, que registram esse mesmo milagre, eles teriam relatado. Então aqui não passa de cogitação. Mas o ponto também é que se ele estivesse morto, Jesus não teria poder para ressuscitá-lo? Acho que sim. E Jesus, ele entrega o seu filho, são e salvo, ao seu pai. Um filho restaurado, uma vida restaurada. Acabou-se o tormento, o sofrimento. Não só daquele jovem, porque toda a família sofria junto. Qual o pai e a mãe que gostam de ver o seu filho sofrendo de uma forma muito hostil, muito severa, muito dura, como aquele jovem estava sofrendo. Jesus, ele cuidou do jovem, todos os seus familiares. Jesus trouxe paz, Jesus trouxe libertação, Jesus trouxe restauração para a vida daquele jovem. E aí vem a última lição que eu queria que nós pudéssemos ver, no versículo 28 ao 29. Que aqui é uma lição para os discípulos, sabe? Aqueles que, Senhor, nós não conseguimos, nós tentamos, mas não conseguimos. Eles chegam para Jesus e perguntam, quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, e nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu, esta casta não pode sair, senão por meio de oração. E aqui algumas traduções traz entre colchete, jejum. No original é só oração. Essa casta não pode ser expulsa, senão por meio de oração. Por meio de oração. Qual a lição aqui? Qual a lição? Nós jamais experimentaremos tudo o que Deus tem preparado para nós se vivermos somente de religiosismo. Nossa fé ela tem que ser verdadeira. Nossas vidas têm que ser consagradas. Devemos viver um relacionamento sincero e profundo com Deus. Sem isso, nós jamais experimentaremos o milagre de Deus em nossa vida. Ou nós jamais seremos ferramentas de Deus para realizar milagres na vida de outros. É consagração, meus irmãos. É vida íntima com Deus. É vida de oração. É vida de estar meditando na palavra. É vida de servir uns aos outros. É isso. Não é religiosismo. Não basta só ir para culto. Não basta só, sabe, tá fazendo devocionais. Essas coisas, elas fazem parte, devem fazer parte de uma vida consagrada ao Senhor. Uma vida vivida em temor a Deus. Uma vida dedicada em oração. Eu não tenho dúvida que aqueles que têm experimentado um momento mais intenso de oração, esses têm crescido espiritualmente. Talvez esses tenham enxergado milagres de Deus nas coisas mínimas. Talvez esses tenham percebido o agir de Deus em tudo. Nós precisamos, irmão. Olha só, Jesus estava falando isso, não era para a multidão. Jesus estava falando isso para os fariseus. Jesus estava falando para o seu grupo dos 12, que acordavam e dormiam com Jesus, que almoçavam com Jesus, que jantavam com Jesus, que estavam na presença de Jesus todo momento. E Jesus está dizendo para eles, olha, vocês precisam ter vidas consagradas. Vocês precisam de intimidade com Deus. Vocês precisam de vidas santas. Talvez as pessoas não conheçam, mas os espíritos, nós vivemos também numa dimensão espiritual, eles conhecem. Eles identificam pessoas consagradas ou não, pessoas espirituais ou não.
Você crê em milagres, irmãos? Como cristão, eu devo crer sempre no milagre de Deus. Pois fazer milagre é próprio de Deus. É um milagre. Tudo que a criação é um milagre. Tudo é um milagre. Tudo que vem de Deus é um milagre. Nós somos um milagre. A vida, tanto do ser humano como dos vegetais, como você percebe, como pode isso? Milagre. O que chamamos de sobrenatural é natural no reino de Deus. É sobrenatural para nós. Para Deus é natural. Sabe aquele solzão lindo? É algo extraordinário. Para Deus, uma simples palavra. Precisamos crer no milagre de Deus. A Bíblia ela revela isso página a página, meu irmão. Página a página. Aliás, a Bíblia é um milagre. Porque os outros livros, você tem um Alcorão, ele tem lá um autor. Você tem lá o livro dos Espíritos, tem um autor. Você tem lá o livro dos Mormons, tem um autor. A Bíblia não tem um autor. São vários autores e é um só autor que é Deus. Um milagre. E ela descreve, de Gênesis a Apocalipse, milagres de Deus. Eu preciso enxergar todos os dias, nas Escrituras e fora das Escrituras. Milagre. A Bíblia também é um milagre. Quando você crê nisso, você vai entender que a sua vida é um milagre. Quando você realmente entender isso, quando nós entendermos isso, nós vamos passar a entender que a cada manhã que o sol se levanta, o sol desperta. Tem uma forma poética, né? Que o sol nem se levanta e nem se desperta. Ele sempre está lá. Mas a cada manhã em que nós enxergamos o sol, nós vamos perceber um milagre de Deus. Quando nós nos levantarmos e sentirmos a respiração, o coração batendo, nós vamos perceber um milagre de Deus. Ao abraçar seu filho, sua filha, se você é pai e mãe, você vai perceber um milagre de Deus. Enfim, você vai estar percebendo o milagre de Deus em cada coisa. Tudo ao seu redor é um milagre de Deus. Você passará a ver as coisas extraordinárias a partir das coisas mais simples da vida. Mais simples, você vai passar a enxergar um milagre. Tem um cientista, Albert Einstein, ele diz o seguinte: há duas maneiras de se viver uma vida. Uma é como se nada fosse milagre. A outra é como se tudo fosse milagre. Por isso eu lhe convido a fazer o mesmo pedido que aquele sofrido pai fez. Qual foi o pedido que aquele sofrido pai fez para Jesus? Olha só o que ele diz. Versículo 24. Imediatamente o pai do menino, depois de ouvir aquilo, né, Jesus disse: se crê, não é possível crer. Ao que crê, ao que tem fé. Aí o pai do menino respondeu: ajuda-me na minha falta de fé. Sabe o que eu preciso, irmãos, para enxergar o milagre de Deus em tudo? E a partir daí, passar a crer, quando eu orar, eu não vou mais orar assim, se der, Senhor. Não, eu vou orar, Senhor, eu sei que tu podes, faz isso. Eu sei que tu podes, faz isso. E eu vou orar crendo que ele pode. Mas não é aquela coisa, eu sei que é muito difícil, Deus aí, mas não, eu vou orar com convicção. Com certeza. Deus pode. Sabe? E vou confiar na soberania dele. O que ele decidir, está decidido, porque ele é soberano. Mas eu preciso entrar com essa convicção. E o que tem nos impedido disso é porque talvez nós somos como esse pai dessa criança. Senhor, me ajuda na minha falta de fé, na minha pequena fé. Eu preciso confessar isso todos os dias. Eu preciso orar dessa forma. Senhor, me ajuda, porque eu
eu tenho tão pouca fé, eu sou tão fraco na minha fé, que às vezes eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de ser chamado teu discípulo, porque às vezes parece que eu não tenho fé em ti. Como é que eu vou perceber o extraordinário de Deus? Está me faltando fé. Mínima, eu estou falando de fé. Não estou falando aqui de fé grande. Porque se Jesus diz que uma fé do tamanho do grão de mostarda é capaz de fazer aquilo tudo, a minha não dá ainda 10% do grão de 1% do grão de mostarda. E aí eu preciso pedir, Senhor, me ajuda na minha pequena fé, para que eu creia cada vez mais no teu poder, na tua glória, na tua majestade, na tua soberania. Eu creio em milagres. Eu creio em um Deus que faz milagres. Eu creio na soberania desse Deus que faz milagres. Eu tenho que viver a partir disso. Eu convido você a viver a partir disso também. É quase óbvio saber que todos nós temos passado por grandes lutas. Talvez uns aqui muito mais. Mas por causa de algum momento em que aquilo que você pediu não aconteceu, não permita com que isso te traga qualquer dúvida no teu coração sobre o poder de Deus. Me encha de convicção de que é a soberania dele que prevaleceu, ele sabe o que é melhor para mim e para você. Não permita com que a nossa fé ela vá se abalando. Pelo contrário, nós possamos exclamar como esse Pai: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Eu vou orar agora, e a oração é bem breve, bem breve. Senhor, nós nos colocamos na tua presença, Pai, para exclamar essa mesma palavra desse pai que estava aflito com seu filho, Deus. Porque em algum momento, em alguma situação, nós também passamos por aflição. Muitas vezes o que nos falta, Deus, portanto, Deus, nos ajuda na nossa falta de fé. Em nome de Jesus. Amém. Posso crer em minha vida, um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora me dá vitória. Nesta hora, tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário, está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado. Vivo as promessas do milagre. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora me dá vitória. Nesta hora. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Muito bom este momento, juntos, adorando e aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Eu tenho 2 avisos. Só lembrando, no próximo sábado, às 19 horas, reunião de casais.
certo? Sábado, às 19 horas. E no domingo, às 9 horas da manhã, o nosso culto presencial e também online. Os problemas que tivemos no domingo, os irmãos já consertaram, então, se Deus permitir, não haverá mais aquele problema no som. Então, domingo, se Deus permitir, vamos estar adorando a Deus. Tanto alguns vão estar presentes lá no prédio e outros vão estar nas suas casas e, se Deus permitir, não vai haver mais problemas no som. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma noite na presença dEle, uma noite de sono tranquilo, restaurador. E no decorrer da semana, que Deus continue nos abençoando, trabalhando em nossa fé. Então, vamos orar. Queria novamente agradecer a todos. Senhor Deus, maravilhoso e eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por este momento, pela vida de cada irmão, de cada servo teu. Obrigado, Senhor, por esta palavra, que ela possa encontrar um lugar em nossos corações e que possamos colocar em prática, Pai, essa nossa fé de não duvidar em momento algum do teu poder, do teu amor, da tua bondade, da tua benignidade, das tuas misericórdias. Pai, em nome de Jesus, cuida, Pai, cuida da tua igreja, cuida do teu povo. Nos dá, Senhor, uma noite de sono tranquilo, revigorante, e que no decorrer da semana, Pai, continuemos na tua presença, recebendo de ti, Senhor, esse conforto, esse consolo, essa alegria de podermos contemplar, desde o amanhecer, desde o abrir dos olhos, a beleza, Senhor, da tua criação, do teu poder. Em nome de Jesus, Pai, nos dá um restante de semana na tua presença, para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.